Olá pessoal, voltamos aqui com nossas aulas de legislação para concursos para professores. Hoje vamos trabalhar aí com a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. É o Plano Nacional de Educação, ok? Então uma lei que foi aprovada aí em 2014, ok? Essa é a nossa primeira aula, esse tema aqui, né, essa legislação aqui, a gente dividiu em duas aulas. Ok? Essa é a primeira, onde a gente vai ver os aspectos gerais aí da lei. Na segunda aula, a gente vai ver as metas e estratégias. Ok? Beleza, vamos lá. Então, começando aí, é a Lei 13.005, ela aprova o Plano Nacional de Educação, né, o PNE, e dá outras providências. Ok? Então, Plano Nacional de Educação, né, aquele projeto, aquele programa, aquele planejamento da educação nacional, da educação do país como um todo. Né? Características gerais aí do PNE. Primeiro, ele é uma determinação constitucional, né? Ou seja, ele está lá na Constituição, lá no artigo 214 da Constituição. Né? Se o concurso que você está prestando aí pede a Constituição Federal, você já deve ter visto a lei, a aula, né? Então, lá no artigo 214 é quando está determinado a obrigação de se construir um plano nacional de educação, com duração decenal, ou seja, né, ele vai durar, ele vai ter uma vigência de 10 anos, ok? Então, pensando aí nesse plano que a gente está estudando, se ele foi aprovado em 2014, ele valerá até 2024, ok? Então, é uma lei importantíssima aí, né, que vai estruturar a organização no país, que vai planejar, que vai pensar metas, que vai pensar políticas educacionais, ok? Que vai dar a base para a construção de políticas públicas educacionais, ok? E quais são as diretrizes do PNE? As diretrizes aqui são praticamente aquelas que estão tanto na Constituição Federal quanto na LDB, né? Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a primeira diretriz aí, erradicação do analfabetismo, né? Tem que acabar com o analfabetismo no país. Universalização do atendimento escolar, né? Atender todos os sujeitos na escolarização aí, principalmente na obrigatória, mas aqui não define, fala universalização do atendimento escolar. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Então, percebam, assim como a Constituição Federal, assim como a LDB, no PNE vai aparecer muita palavra cidadania, vai aparecer muita questão de se acabar com as desigualdades sociais, né? Superar a discriminação, trabalhar com a diversidade, né? Isso está em toda a lei, em toda a legislação educacional. Olha o quarto princípio, ó, quarta diretriz, desculpe, né? Melhoria da qualidade da educação. Quinto, formação para o trabalho e para a cidadania. Olha, novamente aparece a palavra trabalho, formação para o trabalho e formação para a cidadania, com ênfase nos valores éticos, morais, em que se fundamenta a sociedade. Sexto, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Olha aí, aparece novamente também a questão da gestão democrática. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Oitavo, estabelecimento de meta de aplicação de recursos em educação como proporção do produto interno bruto, PIB, que assegura atendimento às necessidades da expansão com padrão de qualidade e equidade, né? Pessoal, esses princípios, né, essas diretrizes aqui, vocês vão perceber como que elas aparecem muito lá nas metas, né? Na segunda aula a gente vai estudar as metas. Como que elas vão se integrar ali, como que elas vão basear o desenvolvimento das metas para a educação durante a vigência aí do PNE. Essa diretriz oitava aqui, por exemplo, né, fala do produto interno bruto, né? Há uma briga histórica aí de outros PNEs. O PNE não é uma coisa recente, o PNE ele faz parte da história do Brasil desde lá da era Vargas, né? Vem se falando em construções de planos nacionais de educação, né? Que se concretizou mais a partir da redemocratização do país, né? Com os planos decenais, depois com o PNE de 2000
a 2011, né? E agora com esse PNE de 2014 a 2024. Né? E uma briga sempre foi garantir 10% do PIB. Nesse PNE atual, vocês vão ver lá na aula de metas que ele garante. Né? Começa com 7% do PIB e chega a 10% do PIB. Nono, valorização dos profissionais da educação. 10º, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Então veja aí que são diretrizes gerais, né? Não foge nada daquilo que está na Constituição Federal, daquilo que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Prazos para o cumprimento das metas. Então vocês vão ver na segunda aula que existem 20 metas a serem cumpridas. Cada meta vai ter um prazo. Né? Aqui está dizendo o seguinte, ó, serão cumpridas no prazo de vigência do PNE. Então, assim, grosso modo, ou no limite, as metas todas têm que ser cumpridas ao longo de vigência do PNE, ou seja, ao longo dos 10 anos. Desde que não haja prazo inferior definido para as metas e estratégias específicas. Então, olha só. Tem a vigência do PNE de 10 anos, mas algumas metas têm um prazo inferior. Né? Por exemplo, vou só citar agora, depois a gente vai ver. A meta para que os diretores não sejam mais cargos políticos, mas sejam cargos eletivos e por caráter técnico, ou seja, concurso e eleição, né? É 2 anos da promulgação do PNE, ou seja, né, da aprovação do PNE. Ou seja, aprovou em 2014, até 2016, toda a rede tem que reestruturar a sua escolha dos diretores de escola. Né? Não poderá mais ser, como é muito comum em vários municípios e mesmo estados, né, a indicação política. Agora tem que ser processos que mesclem aí eleição na comunidade e concurso público. Isso tem que ser garantido até 2016, ok? Que é 2 anos. Então, na questão dos prazos e metas, você tem a grande maioria das metas com um prazo de 10 anos, que é a vigência do PNE, mas algumas têm prazos inferiores, de acordo com a especificidade de cada uma. Referência para as metas. Né? Como se construíram essas metas? Né? Como que vai falar que tem que aumentar, por exemplo, que tem que se ter 50% dos professores formados em nível de pós-graduação, né? Que é uma das metas também. Né? Onde que eles buscaram esses dados para construir essa meta? Pesquisa Nacional para Amostragem de Domicílios, a PNAD, né? Censo demográfico, censos nacionais de educação básica, mais atualizado, disponíveis na data da publicação da lei. Né? Então, todos esses censos forneceram bases para a construção das metas. Né? Mostraram como a situação estava para você pensar onde você quer chegar. Né? Esse é o próprio sentido de um plano. Né? Vocês já devem ter ouvido isso. Né? O que é um plano? O que é planejar? O que é projetar? Projetar é lançar-se à frente. Projetar, então, é olhar para o futuro. Só que como eu olho para o futuro sem olhar para o presente? Então, olha só que importante, né? Esse movimento que todo planejamento tem. Todo planejamento eu tenho que reconhecer o que eu era, o que eu sou hoje e o que eu almejo ser. Quais são os meus objetivos? Então, o que eu era, o que eu sou, as possibilidades que eu tenho para construir aquilo que eu quero. Né? Isso é um planejamento. Isso é um plano. Então, o Plano Nacional de Educação, ele também foi construído dessa forma. Como se deu a história da educação? Qual é a situação que a gente tem na educação hoje? Né? Para a gente pensar o que a gente quer. E o que a gente quer são as metas. Né? Então, lá nas metas, as metas consagram, né? Unem ali, consolidam aquilo que são os objetivos para a educação no decênio aí de 2014 a 2024. Ok? O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos, de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos com deficiência. Então, o que o plano está assumindo aqui? Ó? Há um problema na pesquisa há um problema na captação de dados de pessoas com deficiência, principalmente dos 4 aos 17 anos, que é a faixa etária obrigatória.
né? Então a gente vai investir nisso para conseguir levantar esses dados. É isso que o plano está falando aqui. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objetivos de monitoramento contínuo e avaliações periódicas, realizado pelas seguintes instâncias: Ministério da Educação, Comissão da Educação da Câmara dos Deputados e Comissão da Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, Conselho Nacional de Educação, CNE, e o Fórum Nacional de Educação. Então percebam o seguinte, pessoal. Primeiro, né, não vai se avaliar somente no final o PNE. Né? A avaliação é contínua e periódica. Então, vão existir avaliações durante todo o tempo. Ó, como está caminhando a nossa meta? A gente está caminhando para o cumprimento da meta? Essa meta vai ser cumprida ou não? Né? Então, é um monitoramento aí contínuo e periódico, beleza? Não é só ao final do plano. Ok? Quem fará essa avaliação? Tem 3 instâncias aí que são ligadas ao poder político. Ok? A sociedade política, a gente pode chamar assim. Ministério da Educação, né, que é o Ministério, todos os seus cargos, enfim, né, dirigido pelo Ministro da Educação. A Comissão da Câmara dos Deputados e a Comissão do Senado, né, que aí é formado pelos senadores e pelos deputados. E o Conselho Nacional de Educação, que também tem uma formação ali que incorpora um pouco da sociedade civil. Agora, uma das principais entidades que são criadas, né, que são regulamentadas até por essa própria lei que a gente está estudando, é o Fórum Nacional de Educação. E o Fórum Nacional de Educação ele é interessantíssimo, porque ele tem uma grande composição de sociedade civil. Ou seja, não é político somente, não é governo somente, mas todas as... todas não, né? Diversas entidades da sociedade civil participam desse Fórum Nacional de Educação. Então é um fórum muito democrático, onde as discussões acontecem de uma maneira muito interessante. Né? Então ele é um dos principais responsáveis aí pela discussão do Plano Nacional de Educação. Ok? Então gravem isso. Ó. Ministério, comissões dos deputados e dos senadores, Conselho Nacional de Educação e Fórum Nacional de Educação. Compete ainda as instâncias referidas no caput, ou seja, né, essas instâncias que a gente acabou de ver. Divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas. Analisar e propor a revisão do percentual do investimento público em educação. Então, olha só que interessantíssimo. Todas essas são funções daquelas 4 instituições que a gente viu, daquelas 4 instâncias decisórias. Ok? Divulgar os resultados, analisar e propor política, analisar e propor revisão. Ok? A cada 2 anos, ao longo do período de vigência do PNE, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, né, o INEP, publicará estudos para aferir a evolução do cumprimento das metas, com informações organizadas por entes federados, e consolidação em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas que tratam o artigo 4º, sem prejuízo de outras fontes de informação. Então, o INEP, olha, agora apareceu o INEP, uma 5ª instância, que é um órgão também do governo. O INEP, então, ele vai publicar a evolução do cumprimento das metas por entes federados, isso ao longo de 2 anos. A cada 2 anos ele tem que publicar como estão indo as metas. Ok? Por ente federado, ou seja, por município, por estado, pela União e pelos distritos federais. Ok? A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PNE e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demandas das demais metas. Né? Ou seja, no 4º ano aí a gente está pensando em 2017. Né? Se a gente pensar que 2014 é um ano, 2015, 2016, 2017. Então, em 2017, pode-se aí repensar, né? Deve-se reavaliar essa meta do financiamento, do investimento, né? Do dinheiro gasto, aí, investido na educação, para aumentar possivelmente essa margem. Né? Como eu falei para vocês, vai começar com 7% e a meta é terminar com 10% do PIB.
Além do previsto em lei, o investimento público da educação engloba, então, tudo aquilo que a gente viu lá na Constituição Federal, que a gente vê na LDB, né, o que pode, o que não pode gastar com educação, o que não é considerado gasto com educação, né, o PNE traz mais algumas questões. Então, olha, recursos aplicados nos programas de expansão da educação profissional superior, inclusive na forma de incentivo e isenção fiscal. Bolsas de estudos concedidas no Brasil e no exterior. Subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil, por exemplo, o FIES, né, financiamento do ensino superior. E o financiamento de creches, pré-escolas e educação especial. Então, olha só que interessante, né? Se a gente pegar creche, por exemplo, creche é responsabilidade de quem? Né? Essa primeira etapa da educação infantil, que atende crianças de 0 a 3 anos, ela é responsabilidade de quem? Ela é responsabilidade dos municípios. Só que o Plano Nacional de Educação dá a possibilidade da União também investir, né, no financiamento de creches. Né? Por quê, pessoal? Porque tudo caminha para uma federalização da educação. Tudo caminha para a criação de um Sistema Nacional de Educação, onde todos os entes federados atuarão de uma maneira organizada e orgânica, né? Que você vai perder essas questões, o Estado investe só nisso, o município investe só nisso, União investe só nisso. Né? Está se consolidando no Brasil a ideia de um Sistema Nacional de Educação, né, por meio de uma federalização da educação básica. Ok? Então, aqui abre a possibilidade desse dinheiro, desse investimento público, que está determinado lá nas metas, ser usado também no financiamento de creches, pré-escolas e educação especial. Será destinado à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados no termo do artigo 12 da Constituição Federal, né, onde descreve lá os recursos, além de outros recursos previstos em lei, a parcela da participação no resultado da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural na forma da lei específica. Pessoal, essa é a grande esperança aí que nós temos em relação ao financiamento da educação, né? Que o projeto pré-sal dê certo, né? Que os projetos aí de captação de combustíveis fósseis e gás natural, petróleo e gás natural, seja vá para frente, né? Porque grande parte desses recursos vão ser destinados à educação. Então é isso que o PNE está falando, né? Tem que se atentar para isso e criar uma lei específica. Essa lei já foi criada, né? E já se definiu que grande parte do dinheiro conseguido com o pré-sal virá para a educação. A União promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o final do decênio, precedida de conferências distritais, municipais e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nessa lei, no âmbito do Ministério da Educação. Olha só que interessante, pessoal. O Plano Nacional ele tem duração de 10 anos, mas a cada 5 anos, né, ou seja, pelo menos 2 conferências ao longo dos 10 anos, tem que ser organizadas, conferências nacionais. Geralmente, essas conferências nacionais, elas são precedidas por conferências estaduais, distritais ou municipais, né? É um processo muito interessante, já participei de algumas, pessoal, até como palestrante no campo aí da tecnologia e educação, na de 2013, se não me engano, eu participei como palestrante, né? É um processo muito interessante, né? Você discute as questões no âmbito municipal e vai subindo, né? Depois no âmbito estadual, até chegar na Conferência Nacional. Na Conferência Municipal, você elege delegados, representantes para ir na Conferência Estadual. Na Conferência Estadual, você elege representantes para a Conferência Nacional. E a Conferência Nacional, né, discute o Plano Nacional de Educação de maneira ampla. Né? É um processo muito interessante, muito democrático, muito aprofundado, discussões muito aprofundadas. Né? Então, quando vocês tiverem a possibilidade de participar, participem. E quem vai organizar essas conferências e coordenar? O Fórum Nacional de Educação, aquela instância que a gente já viu. Que agora vai
nos próximos slides aí vai ser organizado pela lei. O Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida no caput, acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas. Promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências regionais, estaduais e municipais que as precederam. Então, olha só, o Fórum Nacional de Educação ele tem duas funções principais. Ele vai acompanhar a execução do PNE e ele vai articular as conferências, né? Fazendo com que as conferências municipais se articulem com as estaduais, que se articulem com as regionais, né? Para que se chegue nas conferências nacionais. Okay? Então, essa é a função do Fórum Nacional de Educação. As conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução do PNE e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente. Então, vamos lá. Antes eu falei de 5 em 5 anos, porque eu simplesmente peguei os 10 e dividi por 2, né? Porque a lei fala que tem que ter 2 conferências entre os 10 anos. Mas, na verdade, aqui o que está falando é o seguinte, ó, tem que acontecer num intervalo de até 4 anos entre elas. Então, tem que ter uma conferência, 4 anos. Depois, mais conferência, né? Para que isso? Para que você não tenha uma conferência em cima da hora. Por exemplo, no 10º ano, né? Se fosse daquela forma que eu falei, não daria certo. Então, por exemplo, tem uma conferência no 2º ano de vigência do PNE, que no caso seria esse ano, né? Estou supondo. Você vai ter que ter outra conferência 4 anos depois, ou seja, né? Se a gente está em 2015, lá em 2019. Ok? Outra conferência para avaliar. Beleza? A União, Estados, Distrito Federal e municípios atuação em regime de colaboração, visando o alcance das metas e a implementação de estratégias objeto deste plano. Pessoal, prestem atenção aqui, né? Isso vai aparecer no Plano Nacional como um todo, né? Como eu disse para vocês, é uma tendência na educação atual, né? Quando a gente pensa em políticas públicas atuais no campo da educação, esse regime de colaboração entre os entes federados. Então, isso vai aparecer no plano todo, né? Essa ideia de que Estado, município e União não podem ser entes isolados. Não pode cada um trabalhar, ó, isso aqui é meu, isso aqui é seu, e não colaborar, né? O PNE todo vai trabalhar com essa ideia de colaboração entre os entes federados, ok? As estratégias definidas no anexo, né, das metas desta lei não elidem a adoção de medidas adicionais no âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca. Ou seja, né, tá falando, ó, as metas, elas têm que ser trabalhadas de uma maneira organizada, orgânica, entre todos os entes federados. Isso não quer dizer que no âmbito local você não possa criar uma política para cumprir a meta, né? Você pode ter políticas no âmbito municipal, políticas no âmbito estadual, políticas no âmbito federal, pode ter essas políticas, mas o ideal é que elas conversem entre si. Você cria políticas de maneira orgânica entre os entes federados. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal e dos municípios criarão mecanismos para o acompanhamento local da consecução das metas deste PNE e dos planos previstos no artigo 8º. O artigo 8º vai prever que cada município e estado tem que ter o seu plano. Então vamos lá, pessoal. O que está dizendo aqui? Está dizendo que os entes federados também criarão ferramentas para verificar se as metas estão sendo cumpridas nos seus âmbitos de atuação, no seu âmbito de atuação, ok? Haverá regime de colaboração específica para a implementação da modalidade de educação escolar que necessitam considerar territórios étnicos e educacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a essa comunidade. Então, você vai ter uma colaboração específica no caso de
regimes educacionais específicos, né? Levando em consideração, por exemplo, as questões étnicas, né? Por exemplo, você tem uma aldeia indígena, né, que perpassa diferentes estados, né, você tem que ter uma colaboração diferente com esses estados para organizar a educação nessa aldeia. Ok? Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. O fortalecimento do regime de colaboração entre os estados e respectivos municípios incluirá instituição de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação em cada estado. O fortalecimento do regime de colaboração entre os municípios dar-se-á inclusive mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da educação. Então percebam aí, pessoal, são todas questões ligadas à colaboração entre os entes federados. Olha lá, uma instância permanente de negociação e cooperação, uma instituição permanente de negociação, cooperação e pactuação, né? A adoção de arranjos de desenvolvimento da educação, ou seja, são todas estratégias aí para se efetivar essa colaboração entre os entes federados. O Estado, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes e metas e estratégias previstas nesse PNE, no prazo de 1 ano contado da publicação desta lei. Então vamos lá, pessoal. O que está acontecendo? Os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles têm todos que organizar planos de educação. Então o município ele tem que ter um plano municipal de educação. O estado tem que ter um plano estadual de educação. Ok? O Distrito Federal é um plano distrital de educação. O que acontece? Esses planos têm que seguir o plano nacional, não podem entrar em contradição em relação ao plano nacional, ok? Então eles têm que ser refeitos. Em quanto tempo? 1 ano. Né? Quando foi aprovado o PNE? 25 de junho. Então a gente tem um prazo aí até 24 de junho para que isso seja aprovado, né? Para se completar aí 1 ano. Ok? Então, os municípios, os estados e o Distrito Federal tiveram aí 1 ano para adequar os seus planos. Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que assegurem a articulação de políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Olha que interessante esse conceito aqui do Plano Nacional de Educação. Você tem diversas políticas sociais, entre elas a educação. É preciso articular essas diferentes políticas sociais, né? Então, uma política, por exemplo, de transferência de renda, você precisa articular com a educação, né? Uma política cultural, de incentivo cultural, você está articulado com a educação. Então, por exemplo, Bolsa Família, que é uma política de transferência de renda, de distribuição de renda, ele tem que estar articulado com a educação. Não adianta você organizar o Bolsa Família se ele não tiver reflexos na política educacional. Aquele programa de incentivo à cultura, né, do Vale Cultura, também tem que estar ligado à educação, né? Então você relaciona aquele Vale Cultura com os processos educacionais, ou seja, você articula diferentes políticas sociais com a política educacional. Considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural. Terceiro aí. Garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. Quarto, promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. Então, olha só. Então, aqui em cima, falando do atendimento às necessidades específicas da educação especial, né? E aqui embaixo, falando da questão da articulação interfederativa, que eu já disse para vocês, né? Aquela ideia de uma federalização do ensino. Os processos de elaboração da educação, os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional
da sociedade civil. Olha só, pessoal. Então aqui você tem uma determinação de que a construção desses planos municipais, estaduais, tem que ser feita com ampla participação da sociedade civil. Né? Então os diferentes sujeitos que compõem a comunidade, né, têm que participar da elaboração desse Plano Nacional de Educação. Né? Saíram regras específicas para a elaboração desses planos. Né? Então você tem que ter conferências, né? Conferências por área. Então, por exemplo, uma conferência na área de educação infantil, uma conferência na área de gestão democrática. Né? Dessas conferências você leva para uma conferência maior, e aí você vai pensar o plano municipal, por exemplo, né? Com ampla participação aí de todos os entes da sociedade civil. Igrejas, associações de bairro, partidos políticos, movimentos sociais, né? Todos têm que participar dessa construção. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão aprovar leis específicas para o seu sistema de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública e nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2 anos contado da publicação desta lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade. Então, o que está falando aqui, pessoal? Se a gente pensar o ordenamento jurídico, nenhuma lei municipal pode contrariar uma lei estadual e não pode contrariar uma lei federal. Isso é o ordenamento jurídico. Ok? Até chegar na Constituição, que é a nossa lei máxima. Nenhuma lei no país pode contrariar a Constituição. Beleza? Mas o que está dizendo aqui? Ó? Que no prazo de 2 anos, os municípios, então, os municípios dos estados, né, vão ter que adequar as suas leis, para que ela não entre em contradição com o Plano Nacional de Educação. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios serão formulados de maneira a assegurar consignação de dotação orçamentária compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias desse PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução. Então pensem aí comigo, ó. Se a gente tem uma meta a ser cumprida, a gente tem que pensar quanto a gente vai gastar para implementar aquela meta. Correto? Logo, os municípios vão ter que implementar em seus planos, né, a dotação orçamentária que garanta o cumprimento das metas. Né? Então não adianta eu colocar uma meta bonita lá e não ter dinheiro e não pensar um planejamento, né, para garantir o dinheiro para o cumprimento daquela meta. É isso que está falando esse artigo. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, constituirá fonte de informação para avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino. Ou seja, né, o SAEB, aí, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, ele nos dá elementos para pensar as políticas públicas educacionais. Né? É por meio dessas avaliações que eu vou conseguir pensar como a gente está. Lembra que eu falei do plano? A gente pensa como a gente era, como a gente está hoje, para pensar o que a gente quer. É a avaliação que nos possibilita pensar como a gente está hoje, saber como a gente está hoje, para conseguir projetar, para conseguir lançar-se à frente, para conseguir pensar no nosso futuro. O sistema de avaliação a que se refere o CAPAT produzirá no máximo a cada 2 anos indicadores de rendimento escolar referentes ao desempenho dos estudantes apurados em exames nacionais de avaliação, com participação de pelo menos 80, olha só, né? 80% dos alunos de cada ano escolar, periodicamente avaliado em cada escola, e aos dados pertinentes apurados pelo Centro Escolar da Educação Básica. Então, olhem aí, pessoal. Né? O que está dizendo? Ó, primeiro, essas avaliações elas vão ter que ser aplicadas a cada 2 anos para produzir esses dados. E não basta simplesmente aplicar. Né? Tem que ser aplicado a 80% dos alunos. Né? Para que isso, pessoal? Para se evitar uma prática que é muito comum no Brasil, de você selecionar os alunos que farão as provas.
Então eu seleciono os melhores alunos, né? E esses alunos vão fazer a prova, né? Isso acontece muito em lugares em que o resultado dessas avaliações condiciona o pagamento, por exemplo, de um bônus, né? Então, se a sua escola for bem, você recebe um bônus. O que acaba acontecendo? Essas escolas arrumam estratégias, muitas vezes não morais, né? Se não são ilícitas, são imorais, para conseguir notas altas. Ou seja, né? Seleciona os alunos, pedem para os alunos que têm mais dificuldade de faltarem naquele dia, né? Para conseguir uma nota melhor. E aqui a lei está falando especificamente, ó, 80% dos alunos têm que fazer, senão não é válido aquele dado. 2. Indicadores de avaliação institucional relativos às características como o perfil do alunado e do corpo das profissionais, dos ou das profissionais da educação, as relações entre dimensão do corpo docente, do corpo técnico, do corpo discente, a infraestrutura da escola, os recursos pedagógicos disponíveis, o processo de gestão e outras providências. O que é interessante aqui, pessoal? Pensar que a avaliação não é só uma avaliação do aluno, né? Lógico que você vai ter uma prova ali para os alunos, enfim. Mas a avaliação do sistema nacional, aí, uma avaliação nacional da educação básica, ela não pode se apoiar só nos alunos. Ela tem que ser uma avaliação da estrutura como um todo. Então tem que avaliar a condição de trabalho dos professores, a formação desses professores, a gestão, a disponibilidade de recursos pedagógicos, né, de materiais pedagógicos, a gestão da escola. Né? Você tem uma gestão autocrática, né, aquela gestão que o diretor manda na escola, né? O diretor é o presidente da escola. Né? Esse tipo de gestão, pesquisas mostram que levam a escola a ter resultados ruins, né, de aprendizagem. E também contraria a lei que fala numa gestão democrática e não numa gestão autocrática. Ok? Então, é preciso avaliar essa gestão. Essa gestão cria processos democráticos, né? Ok? A elaboração e a divulgação dos índices para avaliação da qualidade, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que agreguem os indicadores mencionados no inciso 1º do parágrafo 1º, não elidem a obrigatoriedade de divulgação, em separado de cada um deles. Né? O que está falando? Ó, não é obrigado separar cada item. Então não é obrigado você, na divulgação, separar, ó, essa escola teve tal nota em gestão. Né? Não é obrigado você divulgar isso. Né? Você divulga um índice geral, que é o IDEB. E aí a gente tem que lembrar que o IDEB não é só a prova do aluno, mas o IDEB é toda a análise da estrutura da organização da escola. Ok? Os indicadores mencionados no parágrafo 1º serão estimados por etapa, estabelecimento de ensino, rede escolar, unidade de federação e nível agregado nacional, sendo amplamente divulgados, ressalvada a publicação de resultados individuais e indicadores por turma, que fica admitido exclusivamente para a comunidade dos respectivos estabelecimentos e para o órgão gestor. Ou seja, né, se divulga por escola, se divulga por sistema o resultado. Os resultados por turma serão divulgados somente para aquela escola. Então, se você quer saber o resultado da sua turma naquela escola, você pode pesquisar, mas isso não será divulgado amplamente. Ok? Cabem ao INEP a elaboração do cálculo do IDEB e dos indicadores. A avaliação de desempenho dos estudantes e exames poderá ser diretamente realizada pela União, ou mediante acordo de cooperação pelos Estados e Distrito Federal, nos respectivos sistemas de ensino e dos seus municípios, caso mantenham sistemas próprios de avaliação do rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica entre sistemas e o nacional, especialmente no que se refere às escalas de proficiência e o calendário de aplicação. Então, está dizendo, ó, quem vai aplicar a prova, né, uma parte do IDEB é medido pelo exame dos alunos. Quem vai aplicar a prova é a União. Em municípios que, caso queiram colaborar, né, que já tenham processos consolidados de avaliação institucional, eles podem aplicar em colaboração com a União. Ok? Ao final do primeiro semestre do 9º ano de vigência desse PNE, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, sem prejuízo das prerrogativas desse poder, o projeto de lei referente ao Plano Nacional de Educação, a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo
decênio. Então, olha que importante isso. Isso, na verdade, acho que nunca foi cumprido, né? Mas qual que é a ideia? O que está na lei? Né? O PNL tem duração de 10 anos. Então, em 2024, tem que ser aprovado um novo PNE, ok? Para vigorar de 2025 a 2035, ok? Quando tem que ser aprovado esse plano, esse novo? Ó, tem que ser enviado um projeto de lei, né, até o 9º ano de vigência. Então, em 2023, tem até o primeiro semestre desse ano. Então, até o primeiro semestre do 9º ano tem que ser enviado esse projeto de lei. Ou seja, até o primeiro semestre de 2023 tem que ser enviado um projeto de lei do Plano Nacional de Educação. Aí você envia o projeto, aí esse projeto tem que ser aprovado, né? Foi o que aconteceu. Esse PNE que a gente está estudando agora, de 2014, na verdade ele tinha que ter sido aprovado em 2011, para vigorar a partir de 2012, né? Não foi, né? Ficou 2 anos aí sendo discutido. Beleza? Beleza. O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 anos da publicação dessa lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino em regime de colaboração para a efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Ok? Então, em 2 anos, tem que ser pensado o Sistema Nacional de Educação. Ok? Então, vocês vão perceber aí na mídia muito se discutindo atualmente a questão da federalização, a questão da criação desse Sistema Nacional de Educação, né, que tem que ser aprovado até 2016. Ok? Então, a gente chega aí ao final dessa primeira aula com algumas questões para a gente ter uma ideia. Como é uma lei muito recente, pessoal, não tem muita questão já publicada sobre isso, né? Então, eu consegui encontrar algumas questões, duas questões que eu trouxe, para você ter uma ideia de como isso está sendo pedido, ok? Em 2014, após anos de construção, foi aprovado o Plano Nacional de Educação, PNE, por meio da Lei 13.005, com vistas a dar cumprimento ao artigo 214 da Constituição Federal Brasileira. Sobre o PNE, analise as assertivas abaixo. São diretrizes do PNE a erradicação do analfabetismo e a promoção do princípio de gestão democrática da educação. Pessoal, a dica que eu sempre dou, vamos lá para frente para ver o que eles pedem, né? Porque a gente vai ler as assertivas, não sabe se eles querem as certas, as corretas, o que eles querem, né? Assinale a alternativa que contém a resposta correta, né? Então, então a gente vai ter que olhar qual é verdadeira e qual é falsa. Vamos lá. Então, são diretrizes do PNE, erradicação e gestão democrática? Sim, né? Essa aqui é verdadeira. 2. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas ao longo dos 10 anos de vigência. E aí? O que a gente viu? Monitoramento contínuo e avaliações periódicas. Correta essa aqui também, né? Então, a gente pode considerar verdadeira. São avaliações periódicas e contínuas. Compete ao INEP divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações em seu sítio institucional. Compete somente ao INEP, né? O INEP ele vai avaliar essas leis, mas não compete só ao INEP pensar a divulgação desses resultados. Cada instância vai divulgar os seus resultados, ok? Então, essa é falsa, ok? Então, vamos ver. Apenas assertiva 1 e 3 são verdadeiras? Não, né? 1 e 2. Apenas assertiva 3 é falsa? Sim, essa é correta. Então, alternativa aqui, B, ok? Então, confirmando aí, alternativa B. Beleza? Vamos ver outra questão. A Constituição Federal estabelece o Plano Nacional de Educação, PNE, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e suas diversas etapas e modalidades. Acerca desse tema, é correto afirmar que... Né? Então, percebam que aí é uma
É uma questão que a gente vai ter que articular a Constituição Federal com o PNE. A erradicação do analfabetismo é uma das metas apontadas pela Constituição Federal presentes no PNE. Sim, né? A erradicação do analfabetismo é uma das metas apontadas pela Constituição Federal e presentes no PNE. Correto. Beleza? As ações de integração dos poderes públicos das diferentes esferas federativas são desprestigiadas pelo PNE. E aí? Desprestigiadas não, né? A articulação, a integração, está o tempo todo aí no PNE. A melhoria da qualidade de ensino é a única meta apontada na CF. Não, né? Tem a meta da erradicação que a gente viu. A formação para o trabalho é um dos itens das diretrizes básicas da educação nacional ignorados pela Constituição Federal. Não, né? O que a gente viu lá, a Constituição Federal sempre traz a questão do trabalho e da cidadania, né? Sempre aponta muito essa questão. Então, essa aqui está falsa, né? Opa, aqui eu pus certo, é falso. Não haverá, de acordo com a CF, estabelecimento de metas de aplicação dos recursos públicos. Sim, né? Haverá no PNE isso, né? Então, essa é falsa também. Então, a gente fica aí com a alternativa A, né? Confirmando aí, a única questão certa é a alternativa A, que vai falar da erradicação do analfabetismo, que aparece, sim, no PNE por determinação da Constituição Federal. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de vocês e peço que entrem em contato se tiverem alguma dúvida. Ok? Até mais.